Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações nessa noite e sempre. É com muita alegria, né? Mais uma vez eu recebo o convite dessa casa para que a gente possa conversar um pouco em torno do nosso Mestre. E é sempre bom essa oportunidade. E eu fico muito agradecida a Maristela, a toda a casa que me convida, mas acima de tudo a Jesus, aos amigos queridos espirituais que estão sempre me dando, né, essa oportunidade, porque acredite, para a gente que fala do Evangelho, né, para a gente que traz essa palavra, esses estudos, é muito mais importante para nós que estamos falando, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui falando, eu tenho dois ouvidos bem pertinho da minha boca, que está me fazendo pensar sobre o que eu falo. E enquanto eu estive preparando, né, estudando, pesquisando para o Evangelho dessa noite, isso foi também vindo de encontro às minhas necessidades, né? Então, cada convite que eu recebo, eu primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de falar em nome de Jesus. Então, vamos lá. O título, né, Jesus, o Mestre na Educação, não é um título propriamente pensado dessa minha cabecinha, né? Não foi tirado realmente de um livro que me traz muitas reflexões, né, muitos bons estudos, e eu trouxe inclusive ele aqui nessa noite, o Jesus eu coloquei, foi a autoria minha, mas o título é O Mestre na Educação, é um livro editado pela FEB, né, pela Federação Espírita Brasileira, e ele foi escrito por um irmão nosso, espírita. Quem já ouviu falar desse livro? Quem já leu? Quem conhece? Não estou fazendo propaganda aqui, por favor, já, né? E nem tenho conhecimento, né, do autor, né? Nem busquei informações sobre, porque não é isso que é importante. Mas eu acho que é de relevância para nós falarmos um pouquinho, né? O nome dele ele se chamava Pedro de Camargo e deu ali o pseudônimo de Vinícius, né? E ele traz uma obra muito interessante para nós a respeito do que é o Evangelho de Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses, até que horas eu... 8h30, tá. E aí ele traz algumas reflexões muito importantes acerca do que seja o Evangelho de Jesus, né? Porque Jesus, ele não é mestre por acaso. Foi o único título que Jesus permitiu que os outros o chamassem, o reconhecessem. Quando falaram para Jesus, mestre, o Senhor é bom, ele não. Bom eu não sou, Deus o é, né? Então, mas mestre ele permitiu, e ele inclusive disse isso aos seus apóstolos, né? Eu sou o único mestre que vós conheceis. Por quê? E aí eu trouxe essa obra para a gente fazer um paralelo, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma obra muito interessante, né? Ele nasceu no século XIX, em 1878, na cidade de São Paulo, e ao longo de toda a sua existência ele dedicou aos estudos da doutrina espírita, né? Ele fundou uma casa onde ele morava, depois ele fez um programa de rádio. Então eu trouxe esse livro como um suporte para as nossas reflexões, para os nossos estudos nessa noite. E aí eu quero começar com isso, né? Quando a gente fala Jesus, o mestre na educação, nós estamos falando de educação e não de instrução, embora muitos façam ou tenham uma ideia de que educação e instrução possa ser a mesma coisa, e não o é, né? A instrução está dentro da educação, mas a educação ela vai muito mais além que isso, né? Ela aborda o ser como um ser integral. Inclusive Joana de Ângeles tem também um livro maravilhoso, né? De um estudo magnífico falando do homem integral. Então, Jesus, ele é o mestre na educação porque ele se preocupou
preocupou com esse ser humano integral, holístico, né? Como já se tem aí estudos, né? E o que ele quer dizer isso? Em todas as suas faculdades. Então, a educação que Jesus nos propõe não é uma educação onde se fala de aquisição de conhecimentos, né? Embora a gente use essa expressão, eu inclusive sou da área da educação, né? E a gente sabe que a educação, ela contempla tudo isso, aquisição de conhecimentos, mas ela vai muito mais além. E a proposta de Jesus, a escola de Jesus, é uma escola que visa esse olhar para esse homem como um todo. E ele acreditava e acredita em nós. Ele acreditava e acredita que podemos e que seremos pessoas perfeitas, ainda que seja uma perfeição relativa, né? Porque ele disse isso, né? Sedes perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então, ele não traz uma informação incerta, insegura. Eu tô falando, mas não sei se isso pode ser verdade. Porque ele acredita nisso. Então, quando a gente tem esse contato com os ensinamentos de Jesus, a gente vai entendendo que a proposta é muito, muito, muito grande, né? E aí, alguns pontos eu gostaria de levantar desse livro, quando ele traz uma reflexão interessante em relação aos pais, acima de tudo, né? Eu acho que... muito obrigada. Eu acho que aqui, grande parte dos que aqui estão são pais, né? São avós, podem ter tias, né, que são responsáveis pelos seus sobrinhos, enfim, nós temos responsabilidade por crianças, por nossos filhos, né? E uma grande maioria, né, dos pais que desejam que os seus filhos, que seus netos estudem, né, adquiram conhecimento, certificados, façam faculdade, nível superior, seja lá o que for, essa intenção é legítima e verdadeira, né? Nós que somos pais, que somos responsáveis, nós desejamos sim que os nossos, né, tenham aí uma carreira promissora, quem não, né? Se disser, não me preocupo com isso, tem alguma coisa esquisita, né? A gente se preocupa com isso, mas o grande problema é somente essa preocupação. É esquecer, né, que ainda que a gente possa auxiliar e promover a instrução dos nossos filhos, auxiliar nisso, a gente não pode jamais deixar de esquecer que o nosso papel não é um papel simplesmente de auxiliá-los na conquista de instruções, de certificados e por aí vai. Cabe a nós, enquanto responsáveis, orientá-los para a formação de um homem de bem. A proposta de Jesus é a proposta da formação de um homem de bem. E aí a gente não pode esquecer que tudo que forma um homem de bem é preciso ser ensinado. Tudo que a gente quer que frutifique, a gente tem que lançar uma semente. Então, se eu quero meus filhos, né, pessoas de bem, de caráter justo, honesto, probo, sincero, eu não posso achar que isso já está dentro dele, né? Não está dentro, até porque nós sabemos que nós somos espíritos que viemos, de longas datas, né? E se nós habitamos um planeta de provas e expiações ainda, né? Dificilmente a gente vai encontrar, a gente tem pessoas missionárias, né? Mas na maioria das vezes nós estamos aqui ainda para reparar os nossos erros do passado, né? Para acertar as arestas. Então nós recebemos espíritos, né, no nosso lar, ou vai chegando espíritos que trazem muitas questões, como nós. Então, se nós não lançarmos ali uma semente para transformar essas crianças, né, os jovens, em pessoas de bem, honestas, a nossa sociedade continuará adoecida. E Jesus vem justamente trazer isso para nós,
né? O nosso mestre vem nos chamar a atenção que a sua proposta é de uma autoeducação, é de uma autotransformação, né? Educação no sentido de transformação moral, né? A gente costuma falar na evangelização que é de pequenininho que eles vão mostrando ali o que eles trazem, né? Os pequenos mostram, e a gente, André Luiz fala isso pra gente nas suas obras, né? Que até os 7 anos é tempo da gente, né, ajeitar, moldar, colocar essas crianças ali, né, acertando, né, as arestas, porque passou dos 7 anos o negócio vai ficando difícil, vai ficando complicado. E por que eu estou falando disso? Isso me lembra uma conversa que eu tive com os meus alunos na semana passada, se não me engano. Nós estávamos conversando sobre o Dia Internacional da Mulher, né? E a gente ainda se pega, né, com muitas notícias tristes espalhadas aí por muitos lugares. Muitas conquistas já foram feitas, mas ainda muito se tem a fazer. E enquanto eu conversava com os meus alunos, a gente foi falando, né, das coisas que eles também ouvem, às vezes até presenciam nos seus lares. A gente foi pensando junto e eu fui falando para eles, né, a sociedade que nós temos, né, que é uma sociedade que demonstra ainda muitas enfermidades morais. Nós estamos falando, a página que vocês trouxeram tem muito a ver com o tema, né? É uma sociedade moralmente adoecida, não é? Que precisa desse olhar para dentro, dessa educação proposta pelo nosso Mestre Jesus. E que muitas das vezes, né, os que estão aí, o exercício de uma transformação é tão mais dolorido, porque a gente sabe que é, né? Então a gente vai olhando para as nossas crianças, nós vamos olhando para os nossos jovens e vamos vendo que há uma possibilidade de uma mudança, né? E aí eu conversava com eles. Engraçado que quando eu fiz o meu planejamento, isso está me vindo agora. Eu não pensei em conversar isso com eles na sala de aula, né? Em nenhum momento eu coloquei lá que eu ia falar sobre serem eles os responsáveis no futuro, mas isso aconteceu na sala de aula, como está vindo agora, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu não falo enquanto professora, né? Eu falo para todos nós que temos crianças, jovens na nossa responsabilidade. Que sociedade nós queremos ter? Ah, Flávia, mas aí você está querendo dizer que o que tem já está posto e não tem como mudar? Sempre tem, sempre tem. E essa transformação, ela vai acontecer. Vai acontecer. Tem uma música linda chamada, eu não sei nem se o nome é, mas o refrão é: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Então a música fala todos nós, invariavelmente todos nós. Mas quando é que isso vai acontecer? Vai depender, Manuel fala, né, da teimosia de cada um. Porque quando resolver, né, que olha, eu tenho que me modificar, eu tenho coisas que eu encontro em mim que precisa ser transformada, eu preciso, mas é para agora. Eu pego a mão, coloco a mão na charrua e vou. Mas tem, né, aqueles que ainda pensam, eu já reconheci, mas ainda é muito difícil, eu estou tentando, tá bom também. Tem aqueles que postergam, né, eu já sei que a gente não morre, então vamos deixar para outra vida. Isso é um ledo engano, né, a gente está aqui para fazer agora. E tem aqueles que ainda não chegaram nem no patamar do pensar, nem ainda conseguem pensar nos equívocos que realizam, que fazem, nas ações que praticam, né? Esses também vão chegar no seu momento. Mas cabe a nós, essa educação proposta por Jesus, falar para as nossas crianças e jovens da possibilidade que eles têm, para não passar, talvez, as dificuldades que nós vamos enfrentando, né? E aí tem uma passagem aqui
que o Vinícius, eu vou usar o pseudônimo que ele usa, que o Vinícius diz assim, me permitam ler, né? Abre aspas. Quando o homem nota e percebe em si mesmo, no seu interior, o influxo renovador da evolução, ele começa a colaborar conscientemente com Deus na formação da sua própria individualidade. Então, quando o indivíduo percebe, acende a luzinha, que ele precisa dessa renovação interna, ele auxilia a Jesus na sua proposta reedificadora. E ele vai se retificando e ele vai individualmente promovendo essa mudança. E essa mudança em mim, que provoca uma mudança no outro, que vai provocando uma mudança no outro e que vai provocando uma mudança no outro. Não é eu querer que o outro modifique para eu me modificar. Não é querer que a sociedade se transforme para que eu possa me transformar. A proposta de Jesus é uma autoeducação. Jesus é o mestre da educação e a educação do sentimento. A página fala isso para nós. Enquanto nós ainda nos debatermos na falta do sentimento pelo outro, nós vamos viver as enfermidades que ainda vivemos. A gente para olhar o nosso mundo, né? E parece que as coisas não caminham, ou se caminha para um lado pior, um lado obscuro. Muitos dos nossos irmãos falam de uma fala pessimista, uma fala entristecida, né? Porque o que a gente mais vê são essas calamidades. Eu não estou falando calamidades relacionadas às intempéries, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de atitudes realizadas por nós, seres humanos. E nessa proposta da autoeducação, Jesus nos traz ensinamentos na mudança de como proceder, de como agir, de ter sentimento. E aí o Vinícius também traz uma reflexão muito interessante, porque ele diz que ainda que os estadistas, né, aqueles que estão no poder, tenham a intenção de fazer alguma coisa, é estranho porque não flui. Ainda que os sociólogos percebam, né, a quantidade de questões sociais, né, envolvidas na nossa sociedade, vícios de todos os matizes, abandono. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? Em todas as questões que existem na nossa sociedade, tudo isso já foi visto, já foi sinalizado, já foi identificado. Mas por que é que a coisa não vai? Por que né, que não se resolve? Por que a gente está sempre numa sensação de que nada há de acontecer? Porque a gente vai percebendo que o sentimento é que precisa estar em primeiro lugar. A proposta de Jesus é uma educação de sentimentos. Enquanto as pessoas não tiverem o olhar para o outro, né? O olhar do tipo, tem aquela célebre frase, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Se isso norteasse a nossa existência, tenho certeza absoluta que já estaríamos vivendo em mundos melhores, né? No nosso tão sonhado e aguardado o mundo aí de regeneração. Nós estamos a caminho. Muita coisa já tem acontecido. Nós estamos aqui reunidos, né? Quantas casas espíritas fazem essa mesma reunião nesse mesmo horário? A casa, né, o SEACAL, da onde eu venho, da onde eu represento, também acontecia às quintas-feiras, 8 horas da noite, agora modificou para o sábado. Mas quantos e quantos grupos se reúnem, grupos espíritas, né? Nossos irmãos católicos, protestantes, estamos todos desejosos de querer um mundo melhor. Isso não é mentira.
Isso não é querendo enganar ninguém. Não estou aqui para querer enganar ninguém. Isso é verdade. É desejo legítimo em nossos corações. Mas a gente vai percebendo que na nossa prática vai faltando desses sentimentos, dessa educação, dessa modificação interna. Né? Se eu não quero que o outro fale comigo determinadas palavras, como é que eu vou falar? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Se eu gosto de chegar num determinado lugar e ser bem atendido, né? Mas eu não vou atender bem, porque que para mim eu quero o melhor, mas para o outro serve o mínimo. Ah, não, mas eu já tenho entendimento que não é assim. Ótimo. Só que entre a teoria e a prática há uma distância ainda enorme. É muito grande. E eu gostaria de falar nesse outro ponto que ele traz, né? Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. É de sentimento. Não é de conhecimento, porque de inteligência nós já estamos fartos de ver. O progresso demonstra uma inteligência absurda da humanidade. Nós não temos noção das coisas que já acontecem, dos estudos que já são feitos. Inteligências artificiais em muitos países já é rotina. A gente hoje tem uma caixinha que você fala, eu vou usar o nome dela, mas tem outras com outros nomes. Alexia, qual é o tempo hoje? E a Alexia vai responder para mim qual é o tempo hoje. Alexia, acende a luz do quarto. E a Alexia vai acender a luz do quarto. Eu tenho hoje um amigo, um robô que vai falar, que eu vou falar, oi, bom dia, Job. Eu tô falando porque uma colega da escola tem. Bom dia, Job. E ele vai lá e limpa a casa dela, varre, já tem os cantos que ele entra, ele sai. Então, inteligência não falta a nós. O que nos falta é a moral. O que nos falta ainda é a moral, né? E isso também não é novidade. Esse momento em que vivemos, nesse planeta em que habitamos, né? A gente sabia disso, né? Tem informações dos próprios espíritos, no livro dos espíritos, em que a gente ia ver esse avanço, né? Inteligência, a moral, inteligência e a moral caminhando atrás da inteligência. As crianças que estão chegando, nós ficamos assim, né? Eu tenho um netinho de 1 ano e 5 meses que maneja um celular como nem eu muitas das vezes consigo fazer, né? Quando a mamãe dá o celular na mão dele, o dedinho dele vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, não sabe nem ler, né? Mas ele sabe exatamente procurar ali o que ele quer. Então as nossas crianças, né? Esses espíritos que estão chegando, eu vejo na escola e eu fico assim, né? De boca aberta. Mas em contrapartida, o comportamento. Quem aqui convive com criança pequenininha, né? E sabe que a gente olha e vê Deus no céu, que espírito é esse que está aí nessa criança? Se é que tem um só, né? Por quê? Porque a gente vê a forma como eles falam, o jeito que eles argumentam, né? A forma como eles lidam com as situações, eles vão mostrando que está aí. Por quê? Porque a educação que Jesus nos propõe é essa educação para a mudança de comportamento. Inteligência já não nos falta. E existe uma história no livro Jesus no Lar, e eu não vou me recordar agora na íntegra da história, mas eu me lembro do final dela, que ela diz assim: quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe, porque saber não é o mais importante, amar é. Amar é o mais importante. Então, em conhecimentos eu nada posso ter, né? Mas se o meu coração, o meu sentimento, o que eu trago dentro de mim é de uma proposta de olhar o outro como Jesus espera que a gente olhe, eu já fiz muita coisa. Muita coisa.
a gente tem bastante tempo. Já me disseram que eu posso ficar até 10 horas se eu quiser. E aí a gente avançando nessa conversa, né? A gente começa a se perguntar, então, a gente está falando, né, de sentimento, porque é muito bonito quando a gente fala, em relação ao que a gente traz no coração. E aí ele também fala num capítulo que ele intitula assim, Renovemos Nossa Mente. E aí ele traz uma citação de Mateus que ele diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. É uma frase conhecida, né? É uma citação bastante conhecida. O homem bom tira coisas boas do coração e o homem mau tira também. E aí o Vinícius ele traz uma reflexão muito interessante. Primeiro, que obviamente Jesus não está falando do coração, do órgão, né? Do órgão físico que bombeia o sangue para todo o corpo. Ele está se referindo à nossa mente, o nosso pensamento. Então a gente poderia modificar e dizer assim, o homem bom, deixa eu botar aqui, tira coisas boas do bom tesouro que tem em seus pensamentos. E o homem mau, deixa eu ver, tira coisas más do mau tesouro de seu pensamento. Naquela época, né, Jesus falava para homens que não eram espiritualizados. Então, se ele falasse, o homem bom tira, né, coisas boas do tesouro do seu pensamento, como assim, né? Vai abrir aqui assim, vai tirar um tesouro, ainda vai imaginar uma caixinha cheia de ouro. Então, ele procurava falar a linguagem daqueles que ouviam, né? Conseguiu atingir alguns sim, a grande maioria não. Mas refletindo, né, trazendo para essa reflexão, essa citação, essa passagem, ela fala dos pensamentos. O que é que nós trazemos em nossos pensamentos? Porque a boca fala, e aí eu vou voltar, daquilo que o coração está cheio, né? Mas o coração é isso aqui. É a nossa mente. Então a nossa mente vai falar daquilo que os meus pensamentos fazem com que eu falo. E não o coração, que é um órgão físico, mas acabou, né, associando coração a algo, a sentimento, né, aquele desenho de coração tão bonitinho. E aí eu vou fazer a leitura de mais uma parte que ele diz assim. O coração não é então esse órgão, né, que bombeia sangue, que irriga para o nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que o nosso espírito irradia. Então, a gente não está falando apenas daquilo que a gente verbaliza, mas daquilo que a gente emite. Então, eu posso estar aqui na frente falando uma porção de coisa, mas o que o meu espírito irradia? Porque é energia, né? Sabe aquela história quando a gente fala assim, querida, senhora, e esse senhora sai com um negócio de dentro para fora, mas você usa a palavra educadamente, senhora, né? E que realmente me tira do eixo quando eu ligo para algum lugar e que a pessoa, senhora, ainda dá não ênfase, senhora, né? Você sente na hora, é nítido, né? Porque é energia. Ao passo que a pessoa pode falar com você alguma coisa que a palavra não saiu legal, né? Ela falou um negócio que a palavra não encaixou, mas o que ela quis dizer não foi aquilo. Ela quis dizer outra coisa, ela só não soube colocar a palavra certa. Aí depois a pessoa que fala fica assim, meu Deus, eu falei alguma coisa que eu acho que eu magoei fulano, eu vou lá falar com ele. Aí chega e fala, ele diz assim, não, mas menina, nem se preocupa, porque isso nem me incomodou, porque o que você falou não foi aquilo que você, não era aquilo que estava expresso em palavras. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? É o que você coloca para fora. Então, nessa proposta de educação,
de Jesus, o mestre da educação integral, ele traz para a gente essa reflexão de o que está alimentando os nossos pensamentos. E aí ele continua dizendo, trata-se da natureza dos pensamentos e sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado da nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuiza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Então, quando Jesus fala que o homem bom tira bons tesouros do seu coração, ele está propondo uma reflexão para aquilo que está cheio a minha mente. De que eu alimento a minha mente? Aí tem umas perguntinhas que eu gostaria de fazer a vocês, sem necessidade de resposta, não é uma prova, ainda que eu goste. E aí ele fala assim, que espécie de pensamento engendramos, né? Que espécie de pensamento a gente alimenta regularmente? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Que tipo de coisa eu gosto de ver? Que tipo de coisa satisfaz a minha mente? O que me faz parar tudo para eu ficar olhando, né? Eu tô no ônibus, aí tem uma fila, aconteceu um acidente, para ver, né, quem é, ou eu ali fecho meus olhos, né, elevo meu pensamento, Senhor, tem descompaixão e misericórdia daquele irmão que está acidentado, como daquele que foi ali o algoz, naquele momento, também a gente nem sabe se ou a gente vai ficar curioso para ver quantos corpos estão no chão. Essa é a pergunta, né, isso para não ser mais incisiva. E continua. Como costumamos julgar os atos do nosso semelhante? Porque a gente vai julgar os atos do nosso semelhante com aquilo que a gente tem dentro de nós. Nós vamos julgar se o outro é isso ou aquilo por aquilo que a gente tem dentro. Se nós somos pessoas, né, de pensamentos capazes de olhar o outro e não julgar, mas de sim buscar compreender, tudo aquilo que vier à minha percepção e a meu encontro vai passar por esse filtro, né? Ele pode ter tido um dia ruim, né? Sei lá, ele cometeu aquilo, sabe, sei lá por quê, né? O que ele está passando na casa dele, o que ele está vendo, o que ele está presenciando, ou se a gente se depara com uma situação e eu já estou julgando que é um mentiroso, né, que é um corrupto, que é um ladrão, que precisa ser preso, eu estou colocando aqui para a gente pensar, dizendo que faço, ou que fazemos, ou deixamos de fazer. É a proposta da educação dos sentimentos, né? A educação desses pensamentos. Então, quando ele diz assim, como costumamos julgar os atos do nosso semelhante? Será que eu julgo todos e a todos? Como? Como que eu olho para todos os irmãos que fazem coisas que eu acho que não deveriam ter feito? É uma pergunta. Outra, que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual é o nosso ideal? O que nos afeta profundamente? O que nós queremos da vida? Qual é a meta que nós temos? Esses são os pensamentos que a gente... essas são as reflexões que eu gostaria de propor nessa noite, né? Que nós saíssemos dessa casa pensando quais são os pensamentos que nós alimentamos, porque a partir das respostas que nós obtivermos e que não precisa ninguém saber, porque é de natureza íntima, é pessoal e intransferível, né? A partir das nossas percepções, a gente vai ver que tipo de pessoa nós estamos. Não é que nós somos, é que nós estamos, né? E não há certo nem errado, há um momento, há o agora.
né? A proposta de refletir sobre o que temos em nossas mentes é para, em observando algo que é contrário ao que Jesus nos ensina e não ao que a Flávia está falando, e nem ao que Vinícius coloca no livro, porque tudo isso aqui é a partir da reflexão dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Tanto que eu estou trazendo aqui citações, né, lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então, quando ele diz que o homem bom tira bons tesouros do seu coração, digo, tira bons tesouros do seu pensamento, se é um homem bom. Se é um homem mau, ele vai tirar maus tesouros. Os seus pensamentos não estarão condizentes com a educação que Jesus nos propõe. E isso eu acho que é interessante demais pensar. E aí ele continua dizendo assim: não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos, né, de orgulho, de ódio, de inveja, ciúme, contendas, corrupção, avareza e por aí vai. Não é do coração. Percebem a diferença? Jesus usou a palavra coração para atingir as pessoas à época, mas não era do coração que ele falava. Ele estava falando da mente, do pensamento. Então, quais são os pensamentos que alimentamos ao longo do dia? E às vezes, principalmente quando a gente sai de um evangelho, né? A gente sai assim com um desejo muito grande de fazer diferente, né? A gente vai pensando, vai identificando e a gente sai com um desejo muito grande, mas nós estamos imersos na matéria, né? Então, você ser levado naquele roldão, quando você vê, você já está falando, você já está criticando, isso é muito natural, é muito natural. Só que aí a gente, peraí, eu preciso refletir, porque não é isso que Jesus me ensina e não é isso que eu quero para a minha vida. Não é esse o ideal de vida que eu quero. E aí eu vou avançar mais um pouquinho, porque a gente tem, né, mais um tempinho, quando ele trata aqui sobre a questão do ser desperfeito, que eu falei logo no início, né? Jesus, ele confia na obra dele. Jesus, ele confia naquilo que ele veio trazer. Ele confia e espera em nós. Ele espera que façamos a nossa parte, o que nos cabe fazer. E o que nos cabe fazer nesse ser desperfeito? Né? O que nos cabe? A gente precisa pensar. Será que nos cabe sair daqui, né, e falar, e falar, e falar? Nos cabe silenciar? Qual é o nosso papel? Também não há uma resposta, né? Não há um manual dizendo, Jesus não escreveu assim, nesse determinado momento você deve silenciar. Fazendo assim, acontecendo isso, você deve falar. Seria maravilhoso se isso existisse, né? Mas não tem, porque ele diz que ele está na nossa consciência. Então é a nossa consciência que vai dizer o que é para ser feito ou não. E essa consciência, ela vai estar articulada com esses meus pensamentos. Volta lá, né? Se eu vou em busca dessa perfeição, que ainda é uma perfeição relativa, eu preciso entender a proposta de Jesus e querer me modificar para ir em busca, né? E querer me modificar diariamente. É a vontade falada por Leon Denis, que eu jamais me canso de dizer. Quando a gente tem vontade, uma vontade firme, a gente consegue. Quando é uma vontade vacilante, né, a gente deixa de fazer. É assim que acontece. Eu fui colocando algumas coisas pra gente conversar. E tem algo também que é muito interessante. Quando a gente pensa, né, na frase que Jesus fala assim, na passagem que ele diz assim, não dê ouvido para os homens maus, né? Dê a face direita, né? Face esquerda, já fiz até confusão. Mas ele está trazendo para nós, quando ele propõe
que numa situação difícil, seja ela qual for, batendo de um lado, a gente ofereça o outro lado. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades enfrentada pelo ser humano dentro da proposta de educação progressiva, né, progressista de Jesus, porque Jesus acredita nisso. A gente dá o outro lado da face quando um lado apanha. É a proposta de Jesus, foi ele que disse, né? Não fui eu que estou trazendo agora, foi ele que disse. E aí, muitos, quando ouvem isso, entendem como sendo o quê? Covarde, submisso, uma aberração da natureza. Como pode, né, você passar por uma situação, ser ultrajado, né, ser caluniado, ser humilhado, e você ainda oferecer o outro lado para que se faça a mesma coisa ou coisa pior, mas está na proposta da educação transformadora, dessa autoeducação. E aí a gente vai vendo como tudo é perfeito nessa nossa existência, né? Deus toma conta de tudo. Os animais, como é que vivem esses animais? Os animais por instinto, eles trazem na sua organização fisiológica armas contra uma situação que aconteça com eles, não é assim? Por exemplo, o marimbondo, se você for para cima no marimbondo, o que ele vai fazer? Te dá ali o ferrão, né? A cobra, né? Uma cobra venenosa, se você, né, chega perto, ou para ela é uma ameaça, ela vai ali, né, introduzir, dá o bote dela, né? Então, os animais têm na sua organização, eles têm ali na sua organização fisiológica armas, inclusive, para se defender. Isso é instinto, inclusive, de preservação, né? O ser humano foi criado como? Nós não temos isso, né? Nós não temos garras, nós não temos veneno, né? Nós não temos nenhum tipo de ferrão. Talvez o veneno seja na palavra, né, que a gente utilize, né? Mas na nossa organização fisiológica, nós não temos nada que seja para atacar um inimigo. E isso não foi porque Jesus esqueceu de fazer, porque Deus esqueceu de fazer, é proposital, né? Nós já saímos da fase animal, nós já estamos na fase hominal. Então, o nosso agir vai fazer toda a diferença. Na proposta de educação de Jesus, ele nos incita a fazer o quê? Oferecer a outra face. Tá, e como é que isso acontece, né? Como é que isso se efetiva na prática? Jesus conta com o nosso sentimento, com a nossa razão, com a nossa compreensão, com a nossa humildade. Ele conta conosco para compreender o que ele traz para nós. Ou seja, filho, não reaja, porque reagir é diferente de agir. Quando eu ajo numa situação, eu no mínimo já coloquei ali uns segundos para pensar. E nesses segundos para pensar fazem toda a diferença. Quando eu reajo é papo, aconteceu, eu fiz. Eu reagi, eu não pensei, né? Quando eu vou agir, eu me permito alguns segundos, minutos que seja, de respirar. Há situações que a gente enfrenta na vida que, se a gente respirar, inspirar e expirar, elas já fazem toda a diferença numa situação, não é? Então, o bater na outra face é não revidar, o sentimento, né, e a ação da vingança. Jesus quis falar isso pra gente, falou, e ele ainda nesse momento ele diz assim: antes, né, vocês agiam como olho por olho e dente por dente,
né? Ou seja, fez comigo, vou fazer também. E já tinha sido um avanço. Se a gente for estudar a história, voltar lá atrás no tempo, olho por olho, dente por dente, foi um progresso. Porque antes dessa lei, as pessoas se matavam pelo simples fato de matar. Olhava assim o outro e, né, vamos lá, e matava. E tinha um monte de gente em volta que batia palma, não era assim que acontecia, né? Nos nossos estudos, batiam palma, tinha um monte de gente naquela época de Roma, né, que adorava ver, matar, crucificar, batiam palmas. A partir do momento em que se entende que olho por olho, dente por dente, é assim, ó, agora você só vai matar se fizer com você alguma coisa. Opa! Então eu já não mato a 3x2, né? Eu só vou fazer alguma coisa quando o outro me fizer. Então já foi um avanço. É da lei esse progresso. Aí Jesus vem e diz assim, não faça isso, né? Isso era num determinado momento. Jesus, quando ele traz a sua proposta de educação, ele não transforma nada do que está posto, né? Ele faz as pessoas compreenderem pelo olhar espiritual, né? Então ele vai trazendo pontos que ainda não tinham sido ditos, né? Jesus não traz nada novo. A proposta de Jesus é uma proposta que, para aquele momento, ele pega aquela situação que está posta e vamos fazer diferente, né? E quando ele diz, não mais olho por olho e dente por dente, mas amai os vossos inimigos, olha, amai os vossos inimigos, né? Se bater na face direita, da esquerda, se bater em você, não faça o mesmo. Olha quanta coisa nova. E isso há mais de 2000 anos. Até hoje, a gente ainda se vê na dificuldade, não de compreender, porque nós que estamos aqui compreendendo. Pego uma turma, né? E aí trazendo um exemplo para mim, quando eu pego uma turma no início mas isso falte a muitos de nós. Relação de intimidade com Jesus é conversa mesmo, tete a tete, né? É pedir ajuda, socorro e amparo para as nossas falhas e imperfeições. Acontece que muitas das vezes a nossa vida é tão atribulada que a gente agradece sim pelas conquistas e que a gente começa a rogar, a pedir pelos nossos entes queridos, né? Pedir pelo mundo, pedir por tudo que está acontecendo e esquecemos às vezes de pedir para que Ele nos auxilie nessa transformação que precisa acontecer. E não deixar que essa transformação fique nos centros de estudos da casa espírita. E não deixar que essa conversa aconteça apenas nas palestras públicas. E não deixar para conversar sobre autoeducação, sobre reforma íntima, quando se estuda o Livro dos Espíritos, na questão 919, né? Quando se estuda os livros da codificação, quando se estuda livros da literatura espírita. É conversar com ele. Ele quer essa intimidade. Quando Jesus juntou os 12 seus apóstolos, eles levantaram a mão e disseram, mestre, estou aqui. Eles estavam lá com todas as suas imperfeições e falhas, né? Estavam lá. Nós precisamos estar diante dele. Então, que fique para nós a mensagem nessa noite, olhar para dentro, né? Uma viagem interior, ver os nossos pensamentos, o que nos alimenta, porque a gente deseja estar em comunhão com essa educação, a educação dos sentimentos. Só assim a gente consegue nos modificar o lar que nos encontramos, modificar as nossas relações, as nossas convivências, nos nossos trabalhos, nas filas, né, nos mercados, modificando as nossas ações. Sem olhar o outro, né? A gente pode olhar o outro e identificar o que ele está fazendo de errado, né? Porque isso não é ruim. Tem muita gente que se equivoca quando diz assim, eu não posso olhar e ver que ele está errando. Claro que posso, porque o erro para mim tem que me mostrar alguma coisa. Gente, aquele comportamento ali não é um comportamento que Jesus nos ensina. Epa, então eu não vou fazer. Mas daí eu pegar o erro do outro e sair divulgando o erro já é outra história. Mas que a gente possa perceber, né, que o nosso irmão se equivocou, eu também não quero. Então, eu fazendo a minha parte,
cada um fazendo a sua, a gente vai em busca aí desse mundo de regeneração que certamente, né, está entre nós. A gente só falta fazer e dar o nosso quinhão. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê força, coragem, bom ânimo para seguirmos firme na missão que Ele nos deixou. Que assim seja.